Opa, tudo bem? Hoje eu queria conversar com você sobre dois mitos que compõem esse universo quando se fala da declaração, do processo de declaração de nulidade matrimonial. Dois mitos que povoam a nossa mentalidade quando se fala desse processo. Um desses mitos, e que talvez seja o mais importante e pernicioso, porque é aquele que, na maior parte das vezes, impede que a gente dê até mesmo o primeiro passo em direção a este caminho de libertação. Esse primeiro mito, ele impede praticamente que a pessoa se mova até mesmo para conhecer mais de perto o que é o processo de declaração de nulidade matrimonial. Você bem sabe, o processo de declaração de nulidade matrimonial é um processo realizado pelo Tribunal Eclesiástico, um órgão vinculado à Igreja Católica Apostólica Romana, composto por juízes, por notários, por promotores do vínculo, defensores do vínculo, e que vai, diante de um caso concreto, analisar se houve ou não um sacramento diante de um casamento realizado e fracassado. Esse primeiro mito que povoa, que impede até mesmo que a pessoa dê o primeiro passo em busca do acesso à justiça eclesiástica, é aquele que implanta na mente da pessoa que casamento, que nulidade é o mesmo que anulação. Esse primeiro mito é aquele que faz com que o católico praticante, fiel, interessado em fazer corretamente as coisas, passe a imaginar que quando se fala em nulidade, está se falando ao mesmo tempo de anulação, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, nada a ver com a outra. Quando se fala de processo de declaração de nulidade matrimonial perante o tribunal eclesiástico, não estamos falando da anulação do casamento, da anulação de um contrato, nos mesmos moldes que se permite fazer no direito civil, quando por uma causa posterior, quando por algum motivo que surge depois do contrato celebrado, pode-se buscar a sua invalidade. Aqui não. No processo de declaração de nulidade, nós estamos falando de uma causa que surgiu, que acompanhou todo o florescer, todo o crescer e o formar da relação. As causas que impedem a formação deste vínculo sagrado estão todas dispostas no Código de Direito Canônico e elas são anteriores, elas estão ali no crescimento, no nascer e crescer do relacionamento matrimonial. Elas não surgem lá muito depois. Podem até estar presentes, mas não surgem somente lá no final, no momento da separação. Quando se fala em declaração de nulidade, não se está dizendo que vai ser anulado, mas que sim, naquele momento, quando deveria ter sido formado aquele laço, aquele sacramento, houve um motivo, houve uma causa que impediu que aquilo fosse um sacramento. Havia uma condição, havia um pressuposto que não foi cumprido e, portanto, não há que se falar em formação de um sacramento. O que existe é a declaração de que aquele sacramento nunca existiu. Jamais a anulação de um sacramento válido. Jamais. O Código de Direito Canônico traz vários pressupostos, requisitos para a validade como sacramento desse casamento celebrado. O principal deles, talvez o mais grave, é aquele que diz respeito às condições psicológicas, às condições de maturidade, aquilo que forma o consentimento daqueles que vão para o casamento. Os vícios na formação do consentimento, quero dizer mais claro, aquilo que atrapalha, aquilo que impede a manifestação livre daquele sim diante do altar, isso é um motivo grave já previsto que impede que aquele casamento seja um sacramento. Então, a manifestação livre da vontade
O assentimento livre naquele momento é um pressuposto. Se aquela pessoa que vai para o casamento, se aquele que está lá diante do altar, se por algum motivo desconhecido por todos, se por algum motivo, ainda que internamente, aquela pessoa não está livre para dizer sim, esse sacramento ele já é nulo. Não é que ele vai ser invalidado, ele já é inválido. Apenas haverá, através do competente processo de declaração, apenas será declarada a sua invalidade, a sua nulidade. É apenas isso. Nunca se ouvirá dizer que um casamento terá sido declarado válido por uma sentença do tribunal eclesiástico e, ao mesmo tempo, na sua conclusão, que a igreja esteja dizendo foi válido, mas estamos anulando. Nunca, isso jamais acontecerá. Se um casamento não segue os seus pressupostos de validade, eu gosto muito de citar, por exemplo, um exemplo que certamente todos vão entender. Se fosse qualquer casamento, qualquer celebração, qualquer encenação fosse o sacramento, todos os casamentos celebrados lá na novela das 7, das 8, das 9, sei lá, todos aqueles casamentos então seriam sacramentos, porque lá na maioria das vezes tem alguém vestido, paramentado como se fosse um ministro sagrado. Lá na maioria das vezes tem noivo e noiva. Lá na maioria das vezes tem testemunhas, procissões inclusive das testemunhas. Lá, em várias vezes, tem inclusive a declaração, a manifestação da fórmula do consentimento. Mas aquilo nunca vai ser um sacramento. Aquilo nunca vai ser, aquele casamento celebrado na novela, nunca vai ser um sacramento. E por que não vai ser? Porque não existe o interesse, o desejo, não existe manifestação de desejo, de vontade de contrair núpcias. Aquilo é apenas uma encenação. E aí, infelizmente, muitas vezes nos deparamos com celebrações matrimoniais que são meras encenações para as fotos do Facebook, para as fotos do Instagram, ou às vezes uma encenação para satisfazer as obrigações, satisfazer os desejos dos pais, da sociedade, da comunidade. Ou seja, por algum motivo que não é aquele interno, não é aquela vontade livre, mas para satisfazer terceiros. Casamento, para ser sacramento, ele depende de certos pressupostos. Portanto, esse mito precisa ser enfrentado por todos aqueles que queremos o caminho de libertação e de volta à comunhão com a igreja. Um casamento, na maior parte das vezes, não deu certo, não por uma escolha, não por uma opção, mas por fatalidades, por imaturidades, por desconhecimentos, por enganos. Um casamento chega ao seu término não porque alguém já tenha de antemão planejado levar uma vida infernal, com perdão da expressão. Não porque alguém de antemão tenha planejado levar uma vida infeliz, muitas vezes de brigas, de desacertos, de falta de comunhão matrimonial. Na maioria das vezes, naquele momento, ou a pessoa está realmente sendo levada, sendo empurrada, ou está sinceramente convicta de que está fazendo a coisa certa, mas ou desconhece certos aspectos, ou o outro pode não estar assim tão convicto. Muitas vezes se desconhece até mesmo os próprios sentimentos. Muitas vezes pode se falar até numa falta de maturidade para a vida. Diante de uma situação que é dolorosa, que machuca, que é traumática do fim de um relacionamento, a igreja nos propõe esse caminho de libertação e de restauração, não só da nossa vida pessoal, mas da vida eclesial, da vida comunitária, da vida espiritual. O caminho do processo de declaração de nulidade matrimonial. Segundo mito que povoa nossas mentes
e que nos impede de dar um passo adiante, o segundo mito do qual eu quero falar e que nos impede de procurar a porta de saída dessa situação que nos machuca, que nos impede de viver plenamente a fé, esse segundo mito é o mito de que o processo é muito complicado, de que o processo é muito lento, é muito demorado e eu não tenho como esperar tanto tempo. Ah, o processo é muito complexo. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho pouco conhecimento jurídico, se eu não tenho, se eu não sei como dar os primeiros passos? O mito de que o processo ele é demorado, complexo e principalmente por tudo isso, ele é um processo inacessível. De fato, houve tempos em que isso possa até mesmo ter sido verdade. Hoje não é mais. A partir das reformas propostas pelo nosso Papa Francisco, o processo de declaração de nulidade matrimonial, sem deixar de ser processo, tornou-se mais ágil, mais simples, mais acessível a todos aqueles e aquelas que querem buscar a justiça eclesiástica. Quero mostrar para você um trecho de um moto próprio da reforma do Código de Direito Canônico, em que o Papa diz assim: nesse sentido, apontaram também os votos da maioria dos meus irmãos no episcopado, reunidos no recente sínodo extraordinário, que imploraram processos mais rápidos e acessíveis. Processos mais rápidos e acessíveis. O que quer dizer isso? Que a preocupação do Papa com essa reforma era a preocupação de tornar com que o processo seja mais agilizado, que ele seja menos complexo, que ele seja menos arrastado, que ele seja menos demorado, que ele cause menos angústia e, ao mesmo tempo, que esse processo seja mais acessível, que os fiéis em qualquer canto da Igreja Latina, eles tenham mais acesso ao processo de declaração de nulidade. Hoje, praticamente todas as dioceses têm lá o seu setor de orientação a esse respeito. Procure seu pároco, procure a sua diocese, a mitra diocesana, pergunte sobre isso. Hoje, se você for para a internet, vai encontrar diversas orientações de fontes confiáveis, como a Canção Nova, ou como sites dos tribunais eclesiásticos, que vão trazer as informações necessárias para que você possa percorrer esse caminho. Mas vamos voltar ao moto próprio, aquilo que diz o Papa. Em total sintonia com os desejos de um processo mais rápido e acessível, decidi com este moto próprio dar disposições que favoreçam não a nulidade dos matrimônios, mas a celeridade dos processos. No fundo, uma justa simplificação para que, por causa da demora na definição do juízo, o coração dos fiéis que aguardam pelo esclarecimento do seu próprio estado não seja longamente oprimido pelas trevas da dúvida. E eu diria que, pior ainda do que ser longamente oprimido pelas trevas da dúvida, é ser eternamente oprimido por um estado de afastamento da comunhão indevidamente, que tem solução, que tem uma saída, que tem um caminho. Vejam que as intenções do Papa com essa reforma à vida do Código de Direito Canônico não é a de banalizar os processos, não é a de fazer coisa comum um processo de declaração de nulidade, até porque a regra é pela validade. O sacramento, a união entre os cristãos é, por assim dizer, é por si mesma um sacramento. Mas o que o Papa quer dizer é que aqueles dos quais não se tem certeza se houve ou não um sacramento,
A vida dessas pessoas não pode ficar emperrada por uma falta de uma decisão justa do tribunal eclesiástico. As mudanças havidas no processo de declaração de nulidade foram várias, mas aqui nesse tempo que eu espero ser bastante breve, a principal delas é que a sentença, desde o primeiro grau, já é uma sentença executiva. O que quer dizer isso? Que uma vez que entrei com o processo de declaração de nulidade, que uma vez que protocolei o meu processo, a minha petição, o meu libelo, uma vez que o tribunal declarou, uma vez que ele emitiu, prolatou uma sentença, e essa sentença foi uma sentença positiva, foi declarado que aquele meu casamento não foi válido, que ele foi um casamento nulo, desde esse momento, transitada em julgado, essa sentença já possui efeito, já possui validade. Eu já posso me considerar uma pessoa cujo casamento foi declarado nulo e posso, inclusive, contrair novas núpcias, posso voltar à integralidade da minha fé na igreja. Essa é uma mudança importante que você precisa saber, pois isso torna o processo mais rápido, conquanto o recurso não é mais obrigatório. A segunda instância não é obrigatória. Só o haverá, o recurso só será feito se ou uma das partes não concordar com a sentença, ou o promotor do vínculo não concordar com a sentença, num caso em que ficar evidente que pode haver ainda um resquício de validade. Porque o principal, repito, a regra é que todo casamento é um sacramento. Todo casamento validamente celebrado, evidentemente. Todo casamento validamente celebrado é um sacramento. Pode restar no coração de uma das partes uma certa inconformidade e querer voltar à segunda instância para tentar provar que sim, que houve um sacramento. Portanto, esse segundo mito, ele também pode desaparecer de nossas mentes. Tanto fica claro que nulidade não é anulação, porquanto os principais atores da celebração são os noivos, e neles pode também haver distorções, pode haver falta de consciência, pode haver uma manifestação do consentimento que não tenha sido feita em plena liberdade. E o segundo mito, de que os processos de declaração de nulidade matrimonial são lentos, são complicados e inacessíveis, também este mito pode ser jogado por terra. Dentre as recomendações do Papa está dessa assistência que as dioceses e paróquias precisam dar aos fiéis na busca do esclarecimento quanto ao seu estado de fato na igreja. Mas é fato também que atualmente no Brasil existem menos de 23, 24 mil padres. Isso contando todos, os aposentados, os que estão nos hospitais, os que estão nas escolas e nas diversas frentes de trabalho. Hoje existe pouco mais de 23 mil padres para atender a essa imensa população brasileira de católicos e católicas. Evidente que, embora pareça isso uma brincadeira, os padres estão ocupados em fazer casamentos. E, infelizmente, tem pouco tempo para desfazer aqueles que deram errado. É fato que o seu pároco, é fato que esse homem que está à frente da sua paróquia vive assoberbado de tarefas, 24 horas por dia. É fato que a gama de afazeres não permite que ele, muitas vezes, na maior parte das vezes, tenha tempo ou de estudar melhor o direito canônico, ou mesmo de tirar tempo para prestar esse tipo de informação.
Isso não é culpa dele. Ele também anda cansado e ele também anda angustiado por não poder prestar esse serviço, mas esse serviço exige dele. Mas existem vários caminhos em que esse conhecimento, essa informação pode ser adquirida. Ou o caminho do padre mais próximo, da paróquia mais próxima, da mitra diocesana. E se você quiser conversar sobre isso, se você precisar de orientação, do esclarecimento, clique aqui embaixo onde estará algum meio de contato nosso. Vamos conversar sobre isso. Vamos juntos descobrir qual é o melhor caminho para que você possa, em comunhão com a igreja, em comunhão com o direito canônico e o catecismo da igreja, encontrar o mais rapidamente o esclarecimento quanto ao seu estado de vida e que possa permitir que você, possivelmente, indo ao tribunal eclesiástico, consiga a sentença que deixe clara a sua situação, quem sabe até mesmo declarando que o seu casamento não foi válido, foi nulo, e isso abrindo portas, abrindo a sua vida para voltar à comunhão, voltar à Eucaristia, voltar à participação plena na vida da igreja. Grande abraço, prazer estar com você, que Deus abençoe e que juntos formemos uma igreja cada vez mais consciente e cada vez mais presente na vida espiritual. Grande abraço.